A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Quem vos saúda nesta oportunidade com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Somos pastor ali da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, na cidade de Sidrolândia. Nós estamos aguardando uma visita para participar em uma de nossas reuniões. Elas acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30. Temos estudo da Palavra de Deus. Você que ama a Palavra de Deus, esteja conosco próxima quarta-feira, às 19h30. E também aos domingos, às 9h da manhã, e também às 19h. Pela manhã nós temos aqui as classes com as crianças, professoras habilitadas e capacitadas pelo Senhor para ministrar aos nossos cordeirinhos. Venha você e traga toda a sua família. O nosso telefone de contato é o 32 72 4801. 3272 4801 é o nosso telefone de contato. Você pode ligar e de repente você pode solicitar um CD. Nós estamos hoje presenteando CDs de presente. Essa mensagem que vamos ministrar agora, sobre o que é o Evangelho, nós vamos estar lhe presenteando se você ligar no 3272 4801. O que é o Evangelho? Então abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim a palavra: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos oriente nessa reflexão. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essa oportunidade tão preciosa, pela liberdade que temos para ministrar a tua palavra sobre esse tema tão importante. Eu te peço para que tu abras o entendimento e os corações de todos aqueles que nos ouvem, para que esta verdade fundamental que iremos ministrar agora, Pai, é a única suficientemente capaz para regenerar, salvar e curar vidas. Faça esta obra, Pai, por misericórdia, na vida daqueles que nos escutam nesta oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, Jesus, ele mandou aqui pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer no Evangelho e for batizado será salvo. Não pode haver uma coerência. Tem pessoas que querem ser batizadas sem antes ter crido no Evangelho. Então você não pode crer naquilo que você não sabe o que você está crendo. O que é o Evangelho? Se alguém lhe perguntasse para você o que é o Evangelho, o que você responderia? O Evangelho é a palavra de Deus. Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. É todas as escrituras. Isto não é Evangelho. Evangelho, ela é uma palavra específica na qual Deus usa todo o seu poder para salvar os pecadores. Por exemplo, em Romanos 1, 16 e 17, preste atenção nessa leitura, ela é importante. A Bíblia diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também no grego. E o versículo 17, a Bíblia diz assim: Porque nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que é Evangelho? Então, nós temos aqui uma consideração importante. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós sabemos que nessa palavra Evangelho, Deus colocou nela, não existe outra que possa trazer salvação para pecadores a não ser o Evangelho.
Portanto, eu quero que você fique hoje bem concentrado, bem atento, não se distraia. Anote aí, pega uma caneta e um papel para você estar anotando em Romanos 1,16, que ali nós temos a informação de que Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho, mas ainda não ficou muito claro para nós. Agora, como nós poderíamos então dissecar o Evangelho? Para que a gente possa crer no Evangelho, temos que pregar o Evangelho e saber o que é Evangelho. Então nós temos a primeira informação de que Evangelho é o poder de Deus. Nesta palavra, eu vou ser bastante repetitivo, Evangelho, Deus colocou nessa palavra todo o poder para salvar pecadores. Não existe outra palavra que salva os pecadores a não ser o Evangelho. Então, ele é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1,18, a palavra vai dizer o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, ou para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Preste atenção que Evangelho e cruz existe a mesma semelhança. Eu quero que você me acompanhe o raciocínio. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que pensa, uma pessoa que está com a sua Bíblia aí. Então, Evangelho é o poder de Deus, e este poder Deus o centralizou numa mensagem, numa palavra, palavra da cruz. Esta palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz, ela é o poder de Deus para a salvação. Então nós temos aqui já duas informações a respeito do Evangelho, que ele é o poder de Deus e que este poder está numa palavra, palavra da cruz. Então o que é Evangelho? Agora nós vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler de 1 a 4, fazendo algumas considerações importantíssimas. Olha, eu queria que você prestasse bem atenção, porque se você não souber o que é Evangelho, você nunca vai crer no Evangelho. E se você não crer no Evangelho, você pode crer na Bíblia inteira e morrer e ir para o inferno. Pode ser pastor, missionário, presbítero, diaconisa, obreiro, obreia, seja lá o que for. Se você não ganhar uma experiência com o Evangelho, você não é filho de Deus. Você não foi liberto do seu pecado. Então, Paulo vai mostrar para nós aqui agora, ele vai, de alguma maneira, eu não diria definir o Evangelho, porque nós não podemos definir aquilo que é indefinível. Então, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, a Bíblia diz assim, Paulo está dizendo, 1 Coríntios 15, a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, pelo Evangelho, também sois salvos se retiverdes a palavra tal como a vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, presta atenção aqui, que Paulo está dizendo algo muito sério para as nossas vidas. Aqui é caso de vida ou morte. Se nós não cremos no Evangelho, é morte, morte eterna, é perdição eterna. Se você crê no Evangelho, você não vai crer em vão. Então tem muitas pessoas que creem, mas creem em vão. Jesus disse para aqueles crentes que tiveram uma experiência que não foi com o Evangelho, que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram muitos milagres, lá em Mateus capítulo 7, 22 e 23, Jesus ele está dizendo o seguinte, muitos naquele dia, esse dia é o dia do julgamento, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Presta atenção que esses são pessoas crentes que aceitaram Jesus e foram batizadas, estavam agora diante do trono para serem julgadas. Eles disseram que profetizaram em nome de Jesus. Confira aí na sua Bíblia, em Mateus 7, 22 e 23. Eles profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitos milagres. Agora veja o versículo 23, o que Jesus Cristo disse. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Está vendo? Eles conheciam muito da Bíblia,
mas não conheciam o Senhor da Bíblia, ou seja, eles nunca haviam passado pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, que pelo Evangelho nós também somos salvos, mas se nós retiver a palavra como ele pregou, a menos que tenha escrito em vão. Ou seja, se eu e você, se nós não crermos como diz a Escritura, a nossa crença é totalmente em vão. Por isso que Jesus disse assim lá em João 7,38, quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Presta atenção que é crer nele, como diz a Escritura. E o mesmo Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 7, João 5, verso 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então você tem que ouvir e crer, como diz a Escritura. Agora, aqui em 1 Coríntios 15, 3 e 4, Paulo vai mostrar para nós como que este evangelho funciona na salvação do pecador. Ele diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ponto. Então, o que é evangelho? É que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que Cristo foi ressuscitado. Isto é evangelho. O que é evangelho? É morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Agora, Paulo ele está entregando o que ele recebeu. O que Paulo recebeu na morte de Cristo? Na morte de Cristo, Paulo recebeu a libertação do pecado. Porque Jesus, conforme diz em João 1,29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Agora, como é que se tira o pecado da vida de uma pessoa? Será que é com jejum? Será que é com oração? Será que é subir monte? Que é descer monte? Será que é com vigílias? Não. O pecado entrou na vida do ser humano pela vida. A vida de Adão. Ele tem que sair pela morte. Em 1 Coríntios 15, 36, Paulo diz assim, insensato, o que tu semeias não nasce ou não é vivificado se primeiro não morrer. Então, Paulo está dizendo, eu entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. Cristo morreu, mas Paulo também recebeu a morte de Cristo. Onde é que está escrito isso? Em Romanos, capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz assim, ali que Paulo recebeu a morte dele para o pecado. Não só a dele, mas ele nos insere, porque ele não fala da experiência dele. Ele diz assim, Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Em Romanos 6,7 a palavra fala assim, porquanto quem morreu justificado está do pecado. Então, Paulo está dizendo que ali não foi só ele. Ele diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Se Jesus morreu na cruz e o nosso homem velho foi com ele crucificado, obviamente que nós também morremos. Romanos 6,8 diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. A nossa libertação da nossa morte está na morte de Cristo. Ele morreu, mas eu também fui crucificado com ele e morri com ele. Romanos 6,11, a palavra fala que nós temos que considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isto é a primeira parte do Evangelho. Lá em 2 Timóteo 2,11, Paulo diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, cremos que também com ele viveremos. Você está percebendo aqui que se você não crer na sua morte com Cristo, você nunca vai poder viver com ele, porque você ainda é um pecador. Agora, Cristo, ele tirou o pecado. Você que é um pecador, eu que sou um pecador, quando o meu pecado foi tirado de mim, o que eu sou agora? Agora você é uma nova criatura em Cristo. Você é um filho amado de Deus. 1 João 3,1, a Bíblia diz assim,
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece. Então, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus, por esta causa o mundo não nos conhece. Então, a primeira parte do Evangelho é morte. Cristo morreu, mas eu também morri com ele. Em Colossenses 3, versículo 3, está escrito assim: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está vendo? Eu morri. A minha vida só pode estar escondida com Cristo em Deus quando eu creio na minha morte com Cristo. Ele morreu, mas a mesma Bíblia que diz que ele morreu afirma que eu e você morremos com ele. Morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Confira aí na sua Bíblia, não fica com preguiça, né? Crente preguiçoso é um negócio sério. Crente preguiçoso é igual piolho. Ele é sempre levado pela cabeça dos outros. Por isso que tem muitos crentes enganados, iludidos, crentes que não têm certeza da salvação, estão aí sendo guiados por guias que nada compreendem, né? Agora, amados, isso é muito interessante. Saber que, segundo diz a Bíblia, em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Nós sabemos pela palavra que Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Então eu também morri. Eu tenho que crer que eu morri, porque eu nasci com uma natureza pecaminosa, né? E Deus, ele não inocenta o culpado. Ele tem que cumprir a sua justiça no pecador. Em Naum 1, verso 3, a palavra fala assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Está vendo? Então, eu e você, nós nascemos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morreu, eu também morri com ele. Então a conta foi paga. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Lá em Números 14, 18, a palavra fala assim: o Senhor é longânimo, ou seja, tem um ânimo longo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Então, eu e você, nós já nascemos culpados, mas Cristo veio, assumiu a minha culpa. Mas quando ele foi crucificado, ele nos puxou para si, ele nos atraiu a si, fomos colocados em Cristo. Se alguém está em Cristo, morreu com ele, por isso é nova criatura. As coisas velhas já passaram, já foram apagadas. A cruz trata comigo e com você, com o meu pecado. O sangue de Cristo, ele apaga, ele purifica, ele limpa, ele lava todos os nossos pecados. Isto é maravilhoso, isto é evangelho. Então, evangelho é morte. Cristo morreu, também morri com ele. Evangelho significa sepultamento. Romanos 6,4, a palavra fala assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se eu morri com Cristo, agora eu posso ser batizado. A palavra batismo significa sepultamento. Ela significa inclusão, identificação e sepultamento, imersão. Então, eu morri com Cristo, então eu posso ser sepultado, porque eu estou morto. Romanos 6,7 fala assim: quem morreu, justificado está do pecado. Eu morri com Cristo na cruz, então eu posso ser sepultado. O batismo nas águas é uma figura da minha morte e ressurreição com Cristo. As pessoas, elas são batizadas nas águas não para serem salvas, mas os salvos são batizados, porque já foram salvos, né? Então, o batismo nas águas, ele tipifica uma realidade interior, daquilo que foi feito no meu coração internamente, agora eu estou externando publicamente para que as pessoas possam então verificar, né, que eu agora sou um filho de Deus em Cristo Jesus. Tá certo? Fomos sepultados com ele no batismo na morte. Tem outro texto muito interessante, Colossenses, no capítulo, você pode abrir sua Bíblia aí ou anotar e depois você pode ler. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo aqui? Nós fomos sepultados com ele. Por que com ele? Porque nós morremos com ele, fomos sepultados com ele, e ao terceiro dia, quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, em Colossenses 3:1 a palavra fala assim: porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Por quê? E eu morri com ele, fui sepultado com ele e fui ressuscitado juntamente com ele. A palavra também vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 6. Presta atenção aqui. Eu vou ler a partir do versículo 5, um texto muito interessante, muito impactante, porque a partir da nossa morte e sepultamento com Cristo, quando Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados. A Bíblia diz em Efésios 2, 5 e 6, a palavra fala assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora preste atenção no versículo 6. E juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo? Lembra que Paulo disse lá em 1 Coríntios 3 e 4? Que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado e que Jesus ressuscitou. Isto é evangelho. Então eu tenho que crer que eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo e fui ressuscitado juntamente com Cristo. Se você não ter essa experiência, ou se esta não for a sua experiência, você está perdido, você não sabe para onde que você vai. Você está enganado, iludido no seu emocionalismo religioso. Não se iluda, não brinque com a sua alma. Ela é eterna. E a última coisa que Deus quer é que você venha passar a eternidade no inferno. Então, creia no Evangelho. Quando Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, é para anunciar que ele morreu, mas que o pecador morreu com ele. Que ele foi sepultado, que o pecador foi sepultado com ele, e que ele ressuscitou, e que o pecador foi ressuscitado juntamente com ele, e está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, este evangelho, para muitas pessoas, ele ainda está encoberto. Mas está encoberto para aqueles que vão perecer. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, os versículos 3 e 4, diz assim, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está vendo aqui? Para muitos pastores, missionários, para muitos daqueles que se dizem chamados, às vezes estão pregando a Bíblia, mas não pregando o evangelho. E quando nós não pregamos o evangelho, a Bíblia chama nós de homens e mulheres malditos. Jesus não mandou pregar curas, não mandou pregar milagres, embora nós sabemos que ele faz curas. Nós não pregamos a cura, nós pregamos aquele que faz as curas. E se nós não pregarmos o evangelho, nós somos malditos. Em Gálatas 1, versículo 8 e 9, a palavra fala assim, Paulo está dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra aqui, anátema, ela significa seja maldito. Está vendo? A responsabilidade nossa em deixar de pregar o evangelho? E ele diz aqui no versículo 9, Gálatas 1:9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Queridos e amados ouvintes, você já creu no evangelho? Se você não creu no evangelho, você creu em uma doutrina, às vezes de igreja, doutrina e de denominação. Isso é terrível. Você precisa se voltar para a palavra de Deus e crer naquilo que Jesus Cristo disse para nós crermos. Então, o evangelho é aquilo que
Cristo é e fez. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 1:23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo, a pessoa, crucificado, é a obra que ele fez em meu favor e em teu favor lá naquela cruz do Calvário. Se nós não crermos nessa obra, nós não somos filhos de Deus. Nós somos aí crentes de meia tigela, de meia sola. Estou falando aqui com muito amor, não estou criticando, mas eu preciso de pregar a verdade da palavra de Deus. Eu sei que isso dói, machuca, fere, mas é a verdade. E o nosso compromisso não é com religião, é com a verdade da palavra. Porque Deus também não tem compromisso com a nossa religião. Ele tem compromisso com vidas. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então isso é maravilhoso. Tem muitas pessoas, como disse Jesus lá em Mateus 15, 8 e 9, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E lá em Isaías 29, versículo 13, o profeta Isaías, ele diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, que decoramente aprendeu. Você já creu no Evangelho? Você já passou pelo Evangelho? O que é Evangelho? Evangelho é que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Como eu posso ser salvo pelo Evangelho? Eu tenho que crer porque a Bíblia assim o diz, que eu morri com Cristo, que eu fui sepultado com Cristo e que eu ressuscitei com Cristo e que Cristo é a minha vida. Amém? Queridos, eu espero que essa verdade tenha trazido, que o Espírito tenha trazido a revelação desta verdade do Evangelho ao seu coração. Nós estamos aguardando a visita de todos vocês. Venha conhecer essa palavra. Venha nos reunir conosco na Rua Acre 260, centro de Sidrolândia. Nós temos as nossas reuniões todos os domingos às 9 horas da manhã e também às 19 horas, na Rua Acre 260. Você pode ligar para nós agora, 3272-4801 é o nosso telefone de contato. E se esta mensagem falou seu coração, ligue para nós que nós vamos lhe dar de presente, sem nenhum custo, essa mensagem que nós ministramos aqui. Tá certo? Eu queria nesse momento orar por você. Nosso Pai Santo, a tua palavra ela foi anunciada, foi pregada. É o teu evangelho que tu ordenaste que nós pregássemos. Agora, Pai, eu não sei quem vai crer. Eu não sei quem são aqueles que, nesse momento, têm sido despertados pelo teu Espírito. Que os seus sentidos, a sua mente e coração sejam abertos para que eles recebam esta palavra. E esta palavra possa processar neles novo nascimento, regeneração. Porque se eles não crerem nessa palavra, todos irão perecer. Pai, tem misericórdia de todo este povo que ouviu essa ministração. Não permita que as suas almas venham perecer na condenação do inferno, mas que sejam regeneradas, que sejam salvos para viver a eterna glória com o Senhor. Faça isso, meu Pai, por misericórdia. A nossa oração, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos ouvintes, um bom dia para todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Do pecado,
filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.